Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um domingo aqui na nossa escola bíblica dominical. E louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade. E antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma oração, amém? Querido Deus e Pai, nós nos colocamos, Senhor, nesta manhã diante do Senhor, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para recebermos mais uma porção da Tua palavra. Que o Senhor venha, ó Pai, nos capacitar, venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos acolher, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, Senhor, e praticá-la, Senhor, no nosso dia a dia. Nos ajude nesta manhã, Pai. Visite a cada irmão, Pai, que verá esta aula, que está acompanhando esta aula neste momento, Senhor. Que o Senhor venha derramar da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, Senhor, e da Tua revelação a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós vamos hoje estudar a lição de número 9, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. O tema da nossa revista é a Igreja Eleita, que estuda a carta aos Efésios, né? A carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos estudar hoje mais uma porção do que nós temos aprendido de forma linda nesse trimestre, através dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo. E nós vamos ler aqui agora o nosso textuário. Eu sei que a maioria dos nossos irmãos não tem a revista, mas eu vou ler o máximo que puder da revista para que os irmãos possam acompanhar certinho aqui, amém? E o nosso textuário diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E a verdade prática: Deus revelou um mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe está baseada na carta aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Na carta aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não vos desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Só de lermos, irmãos, esse trecho desse texto, nós podemos ver a graça de Deus alcançando não só os judeus, mas a todo o povo da terra. Que coisa linda esse mistério revelado, né? Aqui nesse trecho que nós acabamos de ler da carta aos Efésios. Que carta maravilhosa e quantos ensinamentos nós estamos tendo, né, meus irmãos? Agora nós vamos adentrar no comentário da nossa lição. Eu vou ler a introdução da nossa revista que diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição,
estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Amém? Como nós aprendemos, meus irmãos, lá no início dessa revista, uma das primeiras lições, que nós todos somos predestinados pelo Senhor à salvação. E este já era um plano do Senhor, que mesmo com a queda do homem, o Senhor não foi surpreendido, ele já tinha tudo determinado, tudo planejado, esse lindo plano da salvação que nos foi oferecido através da graça de Deus por seu Filho Jesus Cristo, amém? E o primeiro tópico diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam seres os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Nós estamos falando aqui de tudo aquilo que o Senhor já veio dando indícios, vamos dizer assim, no Antigo Testamento sobre esse mistério, né, que estava oculto em todo o trabalhar de Deus, esse mistério, né, que significa um segredo, era um segredo, né, que Deus ainda tinha para ser revelado, né, sobre a graça de Deus que viria lá na frente por Jesus, amém? E aqui nós vemos, meus queridos irmãos, que não se refere a algo assim que Deus faz a oculta, porque nada Deus faz em oculto, mas existe uma preparação de Deus durante todo esse tempo tempo do Antigo Testamento, até a revelação deste mistério aos apóstolos, para preparar, né, o seu povo. Deus, nós vemos desde lá no livro de Gênesis, Deus separando um povo, Deus colocando em forma diferente, de conduta diferente do restante de todos aqueles que estavam praticando a maldade. Deus sempre foi separando para escolher um povo, que é como, aplicando esta palavra hoje, nós somos também esse povo separado, esse povo que se separou do mundo, que hoje vive uma nova realidade com Cristo. Amém, meus irmãos? Para tudo, né, há um tempo determinado da parte do Senhor, para todas as revelações. Tem coisas, irmãos, nas nossas vidas que o Senhor não revela tudo de uma vez, ele vai revelando aos poucos. E é isso que aconteceu aqui no Antigo Testamento, que é onde nós estamos aprendendo aqui nesse tópico. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto dentre outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. É o que eu acabei de dizer, meus irmãos. O Senhor já veio através dos seus profetas, o Senhor já veio falando, né, dando indícios de sua obra, do que aconteceria lá na frente. Tudo estava sendo preparado, irmãos. O caminho do Senhor estava sendo assim aplanado para a chegada do Messias na terra. Então toda a história, irmão, tudo que foi acontecendo, que Deus foi trabalhando, é tudo dentro de um plano maravilhoso, de um controle soberano do nosso Deus para realizar esse grande plano da salvação. Amém? E o terceiro item aqui diz: o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Vamos ler lá, meus irmãos, em Gênesis, no capítulo 12, no verso 3. Que coisa linda
É o que o Senhor já foi falando, já essas formas simples de Deus já ir deixando claro, né? Uma sugestão de que o que viria pela frente, né? E aqui nós vemos aqui em Gênesis capítulo 12, o verso 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui o Senhor já falou, né, que Abraão seria, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E isso já dava uma ideia, né, de que não seria só um povo, simplesmente aquela nação, simplesmente um grupo, mas toda a terra seria alcançada. Amém, meus irmãos? Estou improvisando aqui, segurando minha Bíblia, mas nós vamos lá em nome de Jesus. Gostaria de ler também Isaías, capítulo 11, e o verso 10, que diz assim a palavra do Senhor: E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Aqui já estava falando sobre Jesus, a raiz de Jessé, né? Que coisa linda, meus irmãos. Toda a palavra de Deus é confirmada. Todo o Novo Testamento está ligado ao Velho Testamento, não é porque a gente fala antigo, que quer dizer que é uma coisa que cai no desuso. Não, meus irmãos, tudo que está escrito no Antigo Testamento é a base a qual está o Novo Testamento firmado. A Bíblia não se contradiz. Às vezes a nossa compreensão, irmãos, é muito difícil, mas aqui nós vemos que Deus, de forma sutil, já ia preparando o povo para o que estava vindo. Amém, meus queridos? Vamos ler, eu vou continuar lendo aqui o trecho da palavra do Senhor. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Irmãos, esse mistério, coisa tão maravilhosa. Aqui na capa da nossa lição, dessa lição que eu estou dando, a lição de número 9, são vários braços, várias mãos, uma apoiada em cima da outra, de várias cores, de vários tons de pele. Então, Deus já tinha isso, já desde a fundação do mundo, determinado que não há nada, não haveria nada, nem raça, nem tribo, nada, irmãos, nem cor de pele, nada que nos separaria, nos impediria de todos terem essa oportunidade. Então, todos têm essa oportunidade, irmãos. Todos. O Senhor, através do sacrifício de Cristo, a igreja que somos nós. A igreja é a igreja, irmão, porque nós temos comunhão, porque nós amamos uns aos outros, porque nós somos irmãos em Cristo. Não é um templo, não é uma parede. Nós temos aprendido isso nesse tempo, ao qual nós estamos cada um dentro do seu lar. Mas quando nós nos reunimos, mesmo que por vídeo, para adorar o nome do Senhor, ai, irmão, que coisa linda, porque a gente sente aquela comunhão, porque a nossa fé é a mesma, o nosso Deus é o mesmo, e ele se manifesta, e aquela coisa boa, assim, de sentir o trabalhar do Senhor onde nós estamos. Então, a igreja do Senhor, aqui como ele está dizendo, é um mistério oculto, que esteve oculto, é quebrar regras, né? Essas regras, é só um povo que detém, que Deus levou ao conhecimento dele mesmo para este povo, mas através deste povo, todas as nações conheceriam quem é Deus, o nosso Criador, o único Deus. Amém, meus queridos? Vamos para o tópico de número 2. Gostaria de ler a síntese aqui antes da gente adentrar o tópico 2, que diz assim: o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiver em oculto desde a eternidade. Amém, meus queridos? Quando nós estamos falando aqui em gentios, para os irmãos entender, os judeus, eles eram um povo bem seletivo, né? Eles não se comunicavam sobre Deus com outros povos, não compartilhavam, né? Eles tinham aquelas pessoas como pessoas tão diferentes ao ponto de realmente discriminar, né? E aí esse mistério quebra esse paradigma, quebra essa barreira que existia entre os povos. Amém, meus queridos? Vamos entrar lá.
Segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. E o tópico 1, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este ministério manifestado pela revelação. Nós vemos, irmão, que o apóstolo Paulo, ele não foi chamado junto com os demais discípulos, não caminhou com Cristo, mas ele esteve ali, sabia dos cristãos, perseguia os cristãos, não aceitava, era um judeu zeloso da lei, que não aceitava essa palavra de Cristo, que trouxe ali uma verdade libertadora sobre a vida deles, sobre o regimento incisivo da lei, de uma maneira assim de condenar, né? E aí o Senhor salva Paulo, o próprio Jesus, ele mesmo diz em uma das suas cartas que o próprio Jesus, né, o chamou. E o chamou de forma diferente para ser o apóstolo que pregava para os gentios, para aquele povo rejeitado, aquele povo que também, irmãos, vivia sem saber, né, da existência de uma forma de ensinar e tão clara que o judeu tinha, que conhecia Deus de perto, de ouvir pelos seus antepassados, de ter ali manuscritos sobre tudo que já tinham vivido e acontecido. Eles não criam nisso, os gentios não criam porque não tinham também esse acesso, né? Mas Paulo foi quem levou essa palavra da verdade, foi quem levou as boas novas, porque o evangelho, a pregação, irmãos, é boas novas. Aqueles que não conhecem, que estão na escuridão, é uma luz no caminho, irmão, de trevas, que o povo que não conhece Deus vive. Nós somos o povo da luz. É o povo que conhece por onde está caminhando, porque a luz da palavra, a Bíblia diz lá no Salmo 105, porque ele é 119, 105, que ela é a luz para o nosso caminho. E a palavra, irmão, só a palavra tem esse poder de clarear e mostrar todos os perigos dos caminhos que vivemos fora de Deus. Amém? Vamos continuar aqui a leitura. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Vamos ler, irmãos, Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Gálatas, capítulo 1, versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Que coisa linda, meus irmãos, porque olha, Paulo, ele era um conhecedor profundo da lei, ele era um homem muito instruído, um doutor das Escrituras. E isso não o fez enxergar o plano e nem enxergar Jesus Cristo como um salvador, irmãos. Tem coisas que não está explícito para a nossa mente, a nossa razão carnal, irmãos, mas através da revelação do Espírito Santo de Deus. E ele precisou dessa revelação, porque ele não tinha esse entendimento. Ele conhecia a Bíblia, mas não tinha o entendimento de quem era Jesus Cristo. E o próprio Jesus se revela a ele e revela o mistério das Escrituras, irmãos. Coisa linda, nós não conseguimos compreender a palavra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Não há pregação da palavra de Deus que cause efeito, que cause transformação sem a presença e a unção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, de nós mesmos, a gente pode ler livros infinitos, a gente pode ter uma biblioteca linda, mas se o Espírito Santo não revelar e abrir um entendimento, nós não vamos ter realmente o conhecimento verdadeiro de Deus. Vai ser sempre aquela coisa superficial. Quantas pessoas têm dificuldade de entender a palavra do Senhor?
Não importa a linguagem que lê. Às vezes fala, vou pegar uma linguagem mais fácil, mais atual. Mas quem abre a nossa mente é o Espírito Santo de Deus. Se você tem dificuldade, irmão, de falar, irmã, eu não tenho nem vontade porque eu leio a Bíblia e não compreendo. Antes de você abrir a palavra do Senhor, faça uma oração. Faça uma oração. Livro de Tiago diz assim, ó, quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Irmãos, é sabedoria do alto que nós precisamos. Ore ao Senhor e abra a sua palavra e comece a estudar. Irmão, não desista, não pare. A gente não desiste de tantas outras coisas. A gente vai e estuda, faz um curso. É tão difícil, a gente insiste, porque eu tenho que aprender, eu tenho que me graduar. E na palavra de Deus é a mesma coisa. Irmã, que dificuldade. Ora ao Senhor. E mesmo com dificuldade, se você se apega à palavra de Deus, leia um capítulo por dia, depois você vai sentir tanto desejo, irmão, porque a palavra de Deus, ela te traz uma sede maravilhosa de Deus, ela te traz algo assim tão gostoso. Quando você começa a ler, você não quer parar, porque você fica vendo a grandeza de Deus nos detalhes do trabalhar de Deus, e isso vai edificando a sua fé, vai te fortalecendo, você vai aprendendo a ver e conhecer o caráter de Deus através das Escrituras também, irmãos. Mas em tudo e sobretudo é o Espírito Santo de Deus que nos capacita e nos dá essa visão completa, como deu para Paulo. E isso é coisa maravilhosa, é um exemplo que a gente pode ter, guardar, que Paulo conhecia muito, mas não tinha revelação. E a revelação só vem através do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui. O subtópico 2, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Está lá no início da carta aos Efésios, capítulo 1. E prossegue com a execução da obra de Cristo. E também com a criação de uma nova humanidade. Irmãos, é tremendo isso, porque tudo no plano de Deus também está inserido essa transformação. Deus cria, irmão, um mundo perfeito para nós. Deus criou o homem perfeito. O homem teve a queda do pecado, mas Deus mesmo, através de Jesus, preparou este plano maravilhoso da salvação. E Ele mesmo nos resgatou a Deus. Né? Há um hino da harpa lindo que fala isso, que Ele mesmo resgatou-nos ao Senhor. Ele mesmo veio e pagou essa dívida impagável, irmãos, que nós cometemos ali no jardim, né? Mas o Senhor Jesus, Ele veio e deu a sua própria vida para nos restaurar a maneira que fomos criados. Nós temos defeitos, irmãos, vai ser uma guerra sempre, até a volta de Cristo, irmãos, até quando nós somos guardados na nossa fé com o Senhor, entre a nossa carne e o nosso espírito, porque é uma luta diária. Mas nós vemos que o Senhor Jesus nos proporcionou e nos devolveu essa chance de sermos parecidos com Ele, de dizer, eu consegui, em mim vocês vão conseguir também, em mim vocês são vencedores também. Não há nada, irmão, que nós não podemos vencer pela graça de Deus. Não há nada. Confia no Senhor, dê esse passo mais próximo do Pai, porque é pertinho de Jesus, irmão. A palavra do Senhor diz lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Não é com a sua força, não é pelo seu mérito. A graça nos foi oferecida e cabe a nós, que nós agora que adentramos essa graça maravilhosa, irmão, essa graça maravilhosa, nós possamos deixar Deus nos transformar de dentro para fora. Nós damos o primeiro passo aceitando Jesus, né, nos rendendo ao Senhor, mas há uma transformação que precisa ser feita, há uma mudança de mente muito grande que precisa acontecer, e isso todos os dias é uma escolha minha e sua. Então vamos continuar escolhendo ser o melhor para o Senhor, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, muitas vezes com as nossas quedas, mas a porta da graça está aberta. Então cabe você se levantar, sabe quando a gente cai mesmo de verdade, leva um tombo, ou quando a gente vê um filho nosso caindo, vamos, não foi nada, levanta, se recupera, a gente limpa as feridas, passa lá um curativo, continua.
É assim que o Senhor faz por nós, é isso que é a graça. É o continua do Senhor todos os dias. Assim, quando nós acordamos, é o continua. Fica firme, se desprenda das coisas deste mundo. Eu tenho coisas melhores e maiores. Irmão, tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus? Olha o que o sacrifício de Cristo nos proporcionou. No Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo vinha sobre determinadas pessoas para desenvolver aquela função a qual Deus designou. Mas hoje ele foi derramado. Lá em Atos 2, ele veio sobre todo o povo que estava reunido. Ele vem sobre qualquer um, não, irmão. Ele vem sobre aquele que busca, sobre aquele que se rendeu ao Senhor. E ele faz morada em você. E é essa ligação maravilhosa que nós temos com Deus através do Espírito Santo. É ele que nos motiva no dia difícil, é ele que nos levanta, é ele que nos ergue, é ele que nos ajuda a nos manter na nossa posição de servo de Deus. E é esse Espírito Santo que está conosco, meus irmãos. E é aqui que nós vemos que, através da palavra, que a nossa humanidade foi transformada. Ela é transformada, irmão, todos os dias, pelo Espírito Santo de Deus. Então, continua nessa jornada, irmão, porque olha que mistério maravilhoso que o Senhor já tinha preparado para nós, pessoas indignas, né? Indignas de receber a sua palavra, mas é a graça. É o amor de Deus que nos alcançou. Amém? Vamos aqui, meus irmãos, continuar. Vamos ler mais um trecho desse subtópico. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Oh, irmãos, que coisa linda! E é a igreja, irmão, como corpo, como organismo vivo, a qual o povo vai olhar e vai dizer: aqueles são separados para Deus. Eu vejo um povo amoroso, eu vejo um povo unido. E é assim que nós temos que ser, meus irmãos. E eu estava meditando nessa lição, irmão, coisa linda, né? E veio na minha mente assim: aqui nos nossos dias, os dias atuais, não são diferentes do que Paulo estava enfrentando ali com os judeus, essa dificuldade deles entender que agora a palavra e o Senhor seria conhecido de toda a humanidade, mas não só uma propriedade, né, entre aspas, exclusiva deles, um Deus exclusivo deles, mas um Deus que abrangeu toda a terra. Era uma dificuldade. E que a gente não venha, irmãos, levantar barreiras entre nós nos dias de hoje, porque essa barreira já foi vencida e quebrada lá na cruz do Calvário. Nós não chegaremos lá no céu e chegaremos lá e falar: eu sou da igreja tal, eu pertenci à igreja tal. Não, nós não podemos levantar barreiras, irmãos, nada de raça, de nada, de cor, de classe social, a placa da minha igreja. Não, meus irmãos, é o nome do nosso Senhor Jesus, é o nome de Jesus que tem que ir à frente. É lógico que a gente tem um amor pela nossa comunidade, a qual Deus nos plantou ali, né? Naquele jardim, naquela comunidade, nós amamos onde nós congregamos, amamos. Vocês, né, podem estar me ouvindo de outras denominações, que talvez não seja da nossa igreja Canaã, mas todos somos de Cristo. A nossa placa, irmão, é que Jesus Cristo. Nada pode ser levantado para nos criar barreiras e divisões entre nós, né? Que nós possamos nos dar as mãos, irmãos, e agradecer a Deus, ao Senhor, porque Ele derrubou essa barreira, né? Ali na cruz. E nós, como homens, irmãos, nós não podemos erguer essa barreira de novo e fazer divisão, olhar para aquele que está lá perdido nos piores crimes e falar: não adianta nem falar nada, porque vai falar o quê? O evangelho, hoje nós, irmãos, estamos com os nossos olhos abertos, assim como Paulo também teve ali as suas escamas dos seus olhos caíram. Não é porque as nossas escamas caíram que não há mais ninguém lá fora que precise dessa palavra de vida. Todos, irmãos, estão inseridos no plano da salvação. Todos estão inseridos. Então não levante barreira nenhuma. Aquela lá jamais. Ela não vai conseguir nunca ficar na presença de Deus. Nunca vai conseguir, não. Irmãos, o Senhor morreu na cruz por todos.
e o poderoso é Ele. Qual é o papel da igreja? Qual é o meu papel e o seu? É anunciar a palavra, é dizer as boas novas. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, cada um com a sua parte. E o nome do Senhor vai sendo glorificado enquanto a igreja, esse mistério revelado aqui na carta aos Efésios, revelado aos apóstolos de uma maneira muito clara, aqui após a ascensão de Jesus, esse mistério foi revelado. Então é uma incumbência. Ele está dizendo aqui que a multiforme graça de Deus, para que todos venham conhecer. Irmãos, Deus alcança vidas e cada um de uma maneira. É a multiforme graça de Deus. Deus não é, nós não podemos colocar Deus numa caixinha e falar Deus trabalha assim, Deus só anda por esse caminho, só age assim. Não. Sabedoria de Deus é infinita. Irmãos, a gente não conhece, não consegue conhecer a mente dos nossos filhos, quem dirá a mente do Senhor, porque Ele é infinito, irmãos. A gente não consegue entender pessoas da terra, nós nunca vamos entender a mente do nosso Deus, como Ele enxerga as coisas de uma maneira maravilhosa. Mas nós, como seus servos e tendo o Espírito Santo de Deus, irmão, nós temos uma noção. Eu falo noção, irmão, porque Deus é tremendo. Nós temos uma noção através do Espírito Santo de Deus de quem é Deus, de conhecer um pouquinho mais de Deus todos os dias, buscando ali na oração. É uma oração muito importante. Oração não é uma forma religiosa de você falar, eu oro 1 hora por dia, eu oro 2 horas por dia. Não, irmãos. É aquela intimidade com Deus que você tem quando você dobra o seu joelho, quando você ora caminhando, quando você está trabalhando e está orando, é constante oração, é a comunicação, é a intimidade com o Senhor. Que tudo isso, irmão, que o Senhor preparou, é para que a gente pudesse ser religado com Deus. Religar, né? Religião, como existem inúmeras, né? E colocam desta forma que o termo religião significa o religar. Né, entrar em comunhão com Deus, ligar o homem a Deus. E esta pessoa, o único caminho é Jesus, é Ele que nos religou ao Pai. Amém, meus irmãos? Vamos aqui, terceiro subtópico, a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Efésios, no capítulo 3, o verso 6, que nós lemos aqui, diz assim: a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém, meus irmãos? E somos coerdeiros em Cristo, com Cristo. Por quê? Porque nós reconhecemos, aceitamos a sua palavra, o seu evangelho, como está escrito aqui, a promessa de Cristo pelo evangelho. Amém? Por isso a importância das escrituras, meus irmãos. Por isso que a escola bíblica, o estudo das escrituras é muito importante, que ela abre o nosso entendimento. E quando nós compreendemos, irmãos, como no Hebreus diz, nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Irmã, eu já li a Bíblia toda, não preciso mais ler. Precisa. Todo dia é uma porção nova. É algo mais profundo que o Espírito Santo vai te dar. Tem coisas que a gente lê na Bíblia, às vezes tantas vezes, mas tem um dia que o Espírito Santo dá uma revelação que você fala, meu Deus, mas eu já li tantas vezes. Então é isso, irmãos, é uma transformação constante, é uma renovação constante do nosso entendimento, da nossa mente. Nós vamos cada dia mais compreendendo ao Senhor e as coisas do Senhor. Amém? Agora a síntese desse tópico, do tópico 2. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo. Todos somos criados, irmãos, por Deus. Todos, um diferente do outro. Irmãos, eu gosto muito da diversidade, de observar a diferença da gente. Irmão, a pessoa todo mundo igual? Não, irmão, Deus, Ele deixou e fez cada um de um jeito, cada um de uma maneira. E isso é coisa maravilhosa. Nem gêmeos têm a mesma digital, são iguais na aparência, mas tem o seu jeito, tem a sua forma distinta de ser.
E isso é maravilhoso. Tem nações que têm costumes estranhos para nós, que a gente fala, nossa, que costume é esse? Eles comem isso, eles andam assim, eles se vestem assim. Irmão, mas é tudo, que coisa linda a gente vê as diferenças, porque tudo isso reproduz a criatividade de Deus. É Deus que fez assim. E todos podem ser alcançados pelo Senhor, né? Jonas um dia, quando Deus deu uma ordem para ele, Jonas falou, eu não vou pregar para Nínive, porque Nínive é um povo muito mau. E quem estuda a Bíblia, estudou já as práticas dos ninivitas, fica realmente assustado. Mas ali, irmão, a gente já pode ver a graça do Senhor dando a oportunidade de arrependimento para aquele povo. Vai, Jonas, e pregue para Nínive. Então você já vê, irmão, que era todo um trabalhar do Senhor. Nós não temos que fazer seleção de A ou B, de nação A ou nação B, porque aquela nação, ela pratica tais coisas. Irmãos, só pregue a palavra. E que a palavra chegue a cada canto deste mundo, irmão. Que chegue a cada canto deste mundo e que eu e você sejam um instrumento do Senhor para que isso aconteça, porque é como o comentarista diz aqui, é uma responsabilidade da igreja, é uma responsabilidade. E nós temos que assumir cada um a sua responsabilidade no reino de Deus. Amém? Vamos para o terceiro e último tópico desta lição, que diz assim: o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. As riquezas insondáveis de Cristo, ou subtópico 1. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Irmãos, nós vemos no Novo Testamento já o próprio apóstolo Pedro, né? Pedro teve uma dificuldade muito grande de aceitar esse negócio de pregar para os gentios. Eles comem coisas imundas, não têm um costume como o nosso. Como que nós vamos falar para eles? Eles não têm nada a ver com a palavra, com o nosso Deus. E aí Deus dá aquele sonho para ele, né? Sobre os animais imundos que desciam naquele lençol e diz, come. E ele, Senhor, jamais eu vou tocar em alguma coisa imunda. Jamais. E o Senhor, não chame de imundo aquilo que eu já santifiquei. Que coisa linda, irmãos. Ele teve essa dificuldade. E que a gente não venha ter essa dificuldade. Que é difícil, irmãos, a gente ver uma pessoa que tira a vida de outro, mesmo que pague pena aqui na terra, receber Jesus e poder ser uma nova criatura. Fala, não, ele nunca vai mudar, não, irmão, Deus tem o poder de mudar o homem. E isso é muito difícil na compreensão. E para o judeu naquela época, era isso. E somente depois dessa revelação que Deus deu a Pedro, que Pedro entendeu que aquele evangelho, a forma que eles estavam fazendo, ia ser ampliado. Muitos povos iam ser alcançados, porque era um plano de resgate para toda a terra, para toda a humanidade. Todos aqueles que viriam a nascer, a existir, teriam essa oportunidade através desta palavra, deste Jesus que morreu na cruz. Amém, meus irmãos? Coisa maravilhosa é a gente ver o plano de Deus, coisas detalhadas, né? Que como nós estamos vendo aqui, esse mistério que foi revelado no tempo oportuno, tudo preparado por Deus. E nesta carta, Paulo vem nos ensinando e nos mostrando esse cuidado de Deus sobre a igreja eleita. Subtópico 2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno.
1 Pedro 1:20. Vamos ler esta referência, irmãos? 1 Pedro 1:20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Amém? Foi um esclarecimento do Senhor por amor. Irmãos, como é maravilhoso viver em unidade, em comunhão e estar com os irmãos, né? A gente tem essa ligação espiritual, né? Porque estamos unidos pela fé, nesta comunhão da fé, mas como é bom nós termos comunhão com os irmãos na igreja. Irmãos, tem dia que você chega triste, mas tem alguém que te dá um abraço, que te dá um abraço que te cura, te tira aquela tristeza, que vem dar um sorriso. A igreja do Senhor tem este papel de trazer cura, né? Trazer cura para as vidas. Que nós sejamos essas pessoas, irmãos, dentro da casa do Senhor, com essa intenção. Ainda que sejamos diferentes uns dos outros, ainda que a gente possa pensar diferente, ainda que a gente possa não concordar com o outro jeito do outro ser, mas que isso seja sempre uma coisa assim pequena diante do amor que nos envolve, deste plano da salvação, a quem nós estamos seguindo dentro da casa do Senhor, a quem nós estamos servindo dentro da casa do Senhor. É o nosso Deus. Nós podemos ser diferentes, irmão, porque Deus nos fez assim, mas nós temos que ter uma única direção. Uma igreja que avança é aquela igreja que está unida no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Posso ser diferente, posso muitas vezes não concordar com o meu irmão, mas estamos no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Estando num templo físico ou fora dele, a nossa comunhão e a nossa direção é sempre a mesma. É sempre buscar o reino, fazer a vontade do Senhor, que é para isso que nós estamos aqui também. Nós somos resgatados e como gratidão nós anunciamos o evangelho, porque também foi uma ordem de Jesus, foi ide. Ninguém pode dizer, eu não tenho um chamado, não sei qual que é o meu espaço no reino, eu não sei o que eu tenho que fazer. Obedeça ao ide. Ide por todo mundo, quer dizer, diga a todas as pessoas, diga a todos essas boas novas, né? Que a gente possa estar, irmão, nesse propósito, porque Paulo diz ali que dependendo de nós, temos que ter paz com todos. Tenha paz com todos, meus irmãos, vamos amar uns aos outros. E eu estava lendo 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, né? As qualidades do amor, né? Que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É maravilhoso você ler esse texto, 1 Coríntios 13. Mas tem um versículo que me chama sempre a atenção, porque quando você lê depois de Paulo falar de forma tão maravilhosa sobre o amor, ele fala assim: antes eu era menino, pensava como menino, agia como menino, né? E agora eu não sou mais um menino. E eu ficava, meu Deus, por que esse versículo tá aqui? Por que Paulo tá querendo dizer? Irmãos, o amor, ele é libertador, porque o amor não sente ciúmes. Então, quando você não tem maturidade, você tem ciúme de coisas, ciúme de pessoas, você tem ciúme da sua casa, você tem ciúme da minha Bíblia, você é uma pessoa apegada, você tem outros comportamentos que quando alguém olha e fala, aquela pessoa não tem maturidade, aquela pessoa ainda não cresceu, por quê? Tem ações que não está condizendo com aquilo que o período que você está vivendo, com a tua idade, não é assim que a gente fala? Aquela pessoa ali é muito menina, ainda ele é muito menino. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, depois desse trecho lindo, que a gente deve largar as coisas de menino. Tem coisas que tem que ficar para trás. A gente tem que olhar para Cristo. Nós recebemos esse amor perfeito do Senhor. E ainda que seja difícil, nós temos que passar por cima disso, porque nós não somos mais meninos, nós conhecemos ao Senhor, nós recebemos esse amor perfeito, e esse amor perfeito nos impulsiona a se derramar também desse amor sobre outros. Amém, meus irmãos? Que essas diferenças fiquem pequenas, porque foi um preço pago, um plano tão lindo para que eu e você, com todas as nações da terra, um dia, irmãos, que coisa linda, nós estaremos no céu todos juntos, a igreja do Senhor,
Não é a placa, não é sua cor, não é se você pensa como eu, se você prega como eu, se você canta. Não é sobre nada disso, é sobre Ele, é sobre o Senhor. Sempre é tudo sobre Ele, irmãos. É sobre estar com Ele, é sobre ser filho. Deus tem filhos difíceis, irmãos. Nós somos difíceis muitas vezes. Mas Ele nos ama e nos ama todos os dias e nos dá sempre uma oportunidade de melhorar. E quem somos nós para dizer que o nosso irmão não pode melhorar, não pode crescer, não pode ser diferente? Mesmo estando na igreja, precisa de uns ajustes. A gente precisa de uns ajustes todo dia, né, meus irmãos? Então Deus colocou muito forte essa palavra no meu coração, que a gente viva dessa maneira, né? Considerando o nosso irmão sempre superior a nós. E assim nós vamos viver bem nessa terra, irmão, porque fecha a porta para o diabo. Quem gosta de contenda, de divisão, irmãos, é o diabo. E o Senhor Jesus ali naquela cruz, ele derrubou todas essas barreiras. Então não somos nós que vamos levantar, nós vamos ser aquele agente que leva o evangelho ainda e a palavra ainda mais longe. E quando alguém olhar para a nossa vida, vai ver Jesus através de nós. Amém, meus irmãos? O terceiro e último subtópico diz assim: o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Glória a Deus! E a síntese desse último tópico, o mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Irmão, não abandone a igreja, não abandone ser igreja, porque isto aqui foi um plano lindo do Senhor, que você tenha amor, desejo a cada dia de estar em comunhão, né? Mesmo que a família às vezes esteja com dificuldades de se relacionar em algum momento, a gente nunca deixa a nossa família e abandona a nossa família. A gente vai se ajustando e o amor é o elo da perfeição. Irmãos, eu achei esse versículo maravilhoso, é linda a palavra do Senhor. O amor é o elo da perfeição, né? O amor, ele encobre multidões de pecado. Por quê, irmãos? Porque a gente passa por cima quando a gente ama. Não que a gente não veja, não que a gente aprove, mas a gente recebe, né? Porque quem, irmãos, vai julgar uns aos outros é o Senhor, né? É Ele que é o nosso Pai, é Ele que sabe como lidar com cada um dos seus filhos, né, meus irmãos? E Deus é maravilhoso, e esse propósito lindo, esse mistério revelado aqui no Novo Testamento, de uma maneira de maior entendimento, através dos apóstolos, é a igreja de Cristo. É esse o mistério que o Senhor nos revelou e nós vivemos de forma maravilhosa. E é maravilhoso viver em comunidade, meus irmãos, em comunhão com os nossos irmãos. Amém? A conclusão diz assim: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizados por Deus. Tal mistério agora, revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém, meus queridos? Deus abençoe a cada um. Muita saudade de estar com os irmãos, que eu espero, irmãos, que essa lição, e eu sei que tem sido bênção, a cada domingo, cada professor tem trazido aqui ensinamentos maravilhosos, né? A qual nos firma cada dia mais na presença do Senhor. Deus abençoe. Um abraço aos pastores, pastor Rogério, pastor Anderson, pastor André, na direção também neste trabalho com o pastor Anderson, cada professor, cada membro, né, da nossa igreja Canaã e cada irmão que tem nos acompanhado aqui na nossa escola bíblica dominical. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima aula.